Olá, queridos irmãos, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a palavra e hoje nós iremos estudar a respeito da eternidade, a garantia segura. Este é o título do nosso estudo de hoje. Nós estamos aprendendo a respeito do Evangelho e como ele é capaz de transformar o nosso dia a dia. Mas uma das realidades em que nós não vivemos em nossos dias é sobre a eternidade. Parece ser algo tão falado em nossos cultos, em nossas pregações, mas algo tão distante ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está perto, ele está longe. Então esta promessa de Cristo a nós, crentes, sobre a vida eterna e o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5. Nós iremos ler o versículo de número 13. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 13. Assim diz a palavra de Deus. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Amém. Se há uma coisa que nós, seres humanos, não gostamos, é de incertezas. Nós gostamos de fazer planejamentos, nós gostamos de prever situações para que isso nos traga segurança. A incerteza, ela nos traz não somente a insegurança, como também o medo e muitas vezes até o desespero. Quando nós não estamos seguros, certos daquilo que vai acontecer, parece que nós perdemos todo o controle das nossas vidas. Com certeza você já passou por situações em que a insegurança tomou conta do seu espírito, das suas emoções. Com certeza, em uma consulta médica, na resposta de uma entrevista de emprego, é algo importante que estava para acontecer na sua vida e você não tinha certeza se você iria receber uma notícia boa ou ruim. Então aquela insegurança, ela traz sentimentos desesperadores para todo ser humano. E não é diferente com o cristão. Nós também muitas vezes podemos nos sentir inseguros a respeito da nossa vida espiritual. Por mais que a palavra de Deus nos fale que nós temos a vida eterna em Cristo, e nós cremos que nós temos, mas muitas vezes nós somos tomados por uma insegurança. E isso é comum. Muitas vezes nós sofremos ataques da nossa própria consciência, ou então do inimigo das nossas almas, nos acusando a respeito da nossa vida. E por vezes nós ouvimos em nossos pensamentos vozes que dizem assim, como você herdará a eternidade, o reino dos céus, sendo tão pecador, sendo que você ainda vive pecando, E por ora nós temos esses pensamentos que passam por nossas mentes. A palavra de Deus, ela nos diz que nós temos a vida eterna. E esses pensamentos, eles são frutos de outros pensamentos que tínhamos no passado, quando nós acreditávamos que a vida eterna ela estava condicionada à prática das boas obras,
ao esforço, né, nosso para viver uma vida moralmente correta, né, moralmente santa, perfeita. Até o dia que nós entendemos que tudo aquilo que nós praticamos, né, como o profeta Isaías diz, não passa de pano de imundícia, né, de pano sujo, comparado ao que Cristo fez por nós. Se hoje nós temos a salvação, se hoje nós temos a vida eterna, não é pelos nossos méritos, mas é porque Cristo nos deu. Por isso o apóstolo João, ele fala aqui, né, que ele escreve esta carta para que os seus leitores saibam que eles têm a vida eterna porque creem no nome do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Mas a palavra também, ela nos ajuda e nos conforta, nos consola, nos orienta a respeito dessa insegurança, nos dando segurança, né? Afirmando para nós que nós, de fato, se cremos em Cristo Jesus, temos a vida eterna. E aqui ela coloca 3 pontos ou 3 características que nós devemos lembrar sempre que tivermos esses pensamentos inseguros na nossa mente. O primeiro ponto, a primeira característica é a palavra de Deus, ela sempre irá nos mostrar as promessas de Deus. Deus promete em sua palavra que Ele nos dará a vida eterna. Nós encontramos muitos versículos, passagens bíblicas que falam a respeito da vida eterna. O Evangelho de João, propriamente dito, ele diz em muitas passagens a respeito da vida eterna e de como Deus, através de Cristo, nos dá esta vida eterna. Essas promessas feitas por Deus a nós e que são reveladas através desses versículos, elas alimentam a nossa fé. Que todas as vezes que nós tivermos esses pensamentos, nós possamos lembrar das promessas de Deus, que foi Ele quem prometeu, foi Ele quem nos dá a vida eterna. Quem crer em Cristo Jesus, esse não será condenado, mas passou da morte para a vida e vida eterna. Essa é a promessa de Deus para nós. Nós precisamos nos alimentar desta promessa diariamente. A segunda característica é o testemunho do próprio Espírito Santo com o nosso espírito. E aí Paulo vai falar na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 15 e 16, Paulo vai dizer assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele testifica conosco, com o nosso espírito, que agora verdadeiramente somos filhos de Deus, né? Então não temos mais a condenação eterna, passamos da morte para a vida. Então o Espírito Santo ele confirma isso em nosso coração, apesar da nossa fraqueza, da nossa luta diária contra o pecado, né? Nossa luta diária contra, né, a nossa carne. Nós entendemos que o Espírito Santo ele nos fortalece em nossas fraquezas. Vejam que quem confirma isso não é as nossas obras, não é o nosso esforço, mas é o Espírito Santo que confirma com o nosso espírito, que nos fortalece, que nos consola, né? É Ele quem nos dá essa segurança de que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. A terceira característica, né, a qual nós encontramos na palavra de Deus, é a obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas, né?
Deus, ele diz lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 6, né? Essa carta que Paulo escreve à igreja em Filipe, diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia em que Cristo vier nos buscar, ou então o dia em que nós formos ao encontro de Cristo. Ou seja, toda a nossa vida cristã, ela está baseada em um processo progressivo e gradativo, né? É um processo que ele vai evoluindo com o tempo, ele vai crescendo com o tempo, né? Muitas coisas que nós praticávamos no começo da nossa conversão, né? Pecados que ainda cometíamos porque éramos neófitos na fé, novos na fé, né? Hoje já não cabe mais, porque já nós temos uma revelação maior com o conhecimento, com o passar do tempo, nós vamos crescendo espiritualmente, como o apóstolo Pedro diz em sua carta, né? Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos crescendo, e é claro que nós vamos amadurecendo, mas é inevitável que quando nós pecamos, né, pensamentos como esse venham em nós. Por isso, a Bíblia, ela nos dá essas características a respeito das promessas de Deus, do testemunho do Espírito em nós e da sua obra em nós. Por isso nós temos a certeza da vida eterna, porque ela não está baseada, né, numa meritocracia, né, daquilo que nós fazemos, mas o que Deus fez por nós. Se Cristo nos chamou, se Cristo nos salvou, Ele é poderoso, né, para nos fortalecer, né, para nos fazer permanecer no caminho até o dia da sua volta ou até o dia em que nós iremos encontrar com Ele. Então temos que crer nisso, crer no nome do Filho de Deus, em Jesus Cristo, como o apóstolo João diz aqui em sua carta. Mas João também, ele coloca outra característica quando ele fala sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo não trabalha somente no sentido, né, de nos fazer lutar contra o pecado, né, de fazer com que nós venhamos a ter forças para lutar contra o pecado, para ter uma vida santa, né, e íntegra na presença de Deus. Mas Ele coloca em nós também amor para com o próximo, para com o nosso irmão, né? Aí mesmo em João, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 14, ele diz assim: se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida, mas quem não ama continua morto. Então João vai dizer que se amamos, nós passamos da morte para a vida. O Espírito Santo, ele confirma em nós a certeza da vida eterna quando nós passamos a santificar a nossa vida diante da sua palavra e, consequentemente, nós passamos a amar as pessoas, os nossos irmãos em Cristo. Não somente nossos irmãos em Cristo, mas a todos aqueles que estão à nossa volta. Os nossos irmãos em Cristo nós amamos porque compreendemos que eles passam pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades, que precisam ser fortalecidos, precisam sentir o amor de Cristo, precisam de compaixão, de misericórdia, de perdão. E nós amamos aqueles que estão à nossa volta, que ainda não conhecem a Cristo, porque entendemos que eles vivem em
trevas, estão mortos, estão distantes de Deus, precisam se aproximar do Pai, precisam ser iluminados pelo amor de Jesus Cristo, precisam ser reavivados pelo poder do Espírito Santo. Então nós compreendemos, assim como Cristo, quando esteve conosco neste mundo, nos ensinou a respeito do amor. A nossa vida, ela caminha, para a vida eterna, mas sabendo que enquanto estivermos neste mundo, nós teremos lutas e aflições, mas nós continuaremos a lutar, nós continuaremos a amar, nós continuaremos a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a garantia que nós temos da vida eterna. Esta é a garantia que nós temos de que quando nós partirmos deste mundo, nós estaremos com o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque nós cremos nele, porque nós cremos no seu Espírito Santo, porque nós cremos no Pai que entregou o seu Filho para nos salvar. Nós cremos no Filho que deu a sua vida por amor a nós. Nós cremos no Espírito que trabalha em nós, que opera em nós a sua boa obra. Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Forte abraço e até lá. Que segurança sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado, então me senti anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
pois Ele é bom.